Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco venceu o Cruzeiro em São Januário por 2-0. Noite de sábado feliz para a torcida do Vasco, até pela atuação do Vasco, uma atuação segura, muito mais madura do que nos últimos jogos, ainda assim com alguns probleminhas ali de saída de trás, mas nenhum erro grave, absurdo, tanto é que o placar do Vasco ficou contra o Vasco zerado. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo o que aconteceu nessa partida contra o Cabuloso, time perigoso, time difícil de se enfrentar, time bem treinado. Depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar, dizendo que o pós-jogo, o que não tem rabo preso, fala a verdade, do Expresso já está no ar. Então, galera, o Vasco fez um jogo hoje maduro, desde o início. Claro, o Cruzeiro sempre uma equipe muito difícil nesse Campeonato Brasileiro, que se caracterizou por jogar sem a bola e nos contra-ataques, no erro do adversário. E o Vasco preocupou para essa partida, justamente porque o Vasco também tem um pouco essa característica de entregar a bola e jogar mais na velocidade, no erro do adversário. O Vasco não tem muito hábito de amassar o adversário e criar, ele ser o dono absoluto do jogo, criar priorizar suas características de jogo como mandante. Mas então aconteceu algo que deveria sempre acontecer a favor do Vasco: não sair atrás. Sair na frente ajuda muito qualquer equipe a se estabilizar na partida. E o Vasco sai na frente aos 6 minutos com um cruzamento do Paulo Henrique, depois de um lançamento do Puma Rodrigues absurdo, diria até pornográfico. Que lançamento maravilhoso. Paulo Henrique domina e cruza de esquerda do lado direito e consegue achar o Ryan antecipando ali a zaga do Cruzeiro, que estava preocupada com o Verratti, né? Tá aí a importância do Verratti, e o Ryan fazendo 1-0 Vasco logo aos 6 minutos de jogo. Mudou completamente a característica do time do Cruzeiro, que passou a ter que dominar as ações e o Vasco jogar nos erros do Cruzeiro. E foi assim a tônica do jogo inteiro. O Vasco sempre tentando aquela saidinha de bola ali a lá Diniz. Hoje sim foi muito explorado isso, até porque o Vasco estava vencendo. O Vasco podia se dar esse luxo de sair tocando ali de trás para manter mais a posse de bola, não precisaria ficar quebrando a bola toda hora no meio, pelas características também da equipe do Cruzeiro. E o Vasco conseguiu hoje não errar. Apesar de ter passado perto algumas vezes, deixando a torcida preocupada, o Vasco hoje não errou a saída de bola bizarra. E o Cruzeiro, tentando dominar o Vasco, conseguiu dominar, teve chances, mas o Vasco sempre era perigoso nos contra-ataques. Mas pelo lado direito, com o Ryan e com principalmente o Paulo Henrique, que fez uma partida hoje absurda. Quem que estava da seleção brasileira em São Januário acompanhando o jogo, com certeza avaliou o Paulo Henrique hoje bem, assim como o Ryan também. E o Vasco sempre com contra-ataques pelo lado direito, que é o lado que o Vasco tem mais velocidade. Pelo lado esquerdo é Nuno Moreira e o Puma, que está improvisado. Então o Vasco com certeza ia buscar os contra-ataques pelo seu lado mais forte, pelo seu lado de velocidade. Foi assim praticamente o primeiro tempo inteiro. O Caio Jorge ainda teve teve apenas um chute pro gol, não foi nem no gol, na verdade, num lançamento longo, que o Cuesta perdeu para ele conseguiu finalizar, e o Vasco foi seguro. O Vasco, eu diria que foi seguro, apesar de ter tido menos posse de bola. Isso é que pouco importa, não tô nem aí pra posse de bola, eu quero ter um jogo seguro, e o Vasco sabendo jogar o jogo, independente da posse de bola. O Cruzeiro tentou bastante finalização da entrada da área, o Matheus Pereira, o Lucas Silva, tentando também chutes de fora da área. O Caio Jorge, como eu falei, não participou muito, o Wanderson fora do jogo, a ponta direita com o Christian também não fez muita bagunça ali na defesa do Vasco. O Vasco conseguiu fazer uma partida segura no primeiro tempo. Termina 1-0, o Vasco ainda teve possibilidades ali de alguns contra-ataques, mas nenhuma chance claríssima. O Vasco teve chances no contra-ataque de tentar jogadas melhores, mas levou perigo sim ao Cruzeiro. Coutinho desfilando, mais um destaque do primeiro tempo. Dupla de zaga, dupla de volantes bem do Vasco, Coutinho desfilando, o Ryan sendo importante, sendo decisivo, o Puma fazendo boas jogadas. Praticamente o time inteiro do Vasco correspondeu, menos o ali, talvez, um pouco abaixo, o Nuno Moreira e o Verratti, um pouco mais sentindo a velocidade do jogo, porque hoje foi um jogo muito veloz contra a equipe que está entre as 3 melhores do Brasil hoje, disparados ali na liderança. Então, partida segura no primeiro tempo, o Vasco volta no segundo tempo sem alterações. Já começou a preocupar ali os primeiros 10 minutos, porque o Vasco não conseguia ter pegada. Nuno Moreira hoje, mais uma vez, cansa rápido. O Verratti, apesar de ser muito esforçado, apesar de ter sofrido faltas importantes ali, ajudando na marcação, protegendo a bola, cansaram. E o Cruzeiro estava ganhando o campo. E hoje o Fernando Diniz, contrariando todas as suas superstições, manias de não substituir antes dos 20 minutos, aos 10, 11, no máximo 11, troca os dois jogadores que estavam mais fora do jogo. Hoje ele teve uma visão de jogo perfeita. Tira o Nuno Moreira e tira o Verratti, e entram o David
e o Andrés Gomes. O Andrés Gomes voando, jogando demais, mas ainda com erros técnicos, porque é um jogador ainda que precisa evoluir, tem 21 anos, ainda pode evoluir. Então o Vasco hoje no segundo tempo jogou a partida de novo, partida como foi no primeiro tempo, jogou uma partida de contra-ataque, incomodando o Cruzeiro na defesa, e um lance capital do jogo foi que definiu, praticamente decidiu o jogo ali, que senão o Vasco ia passar sufoco até o fim, foi a entrada do Matheus Henrique no lugar do Christian, uma das substituições do Cruzeiro, que foi justamente o jogador que entregou a bola no pé do Paulo Henrique, numa furada bizarra de jogador que não tem o hábito de jogar como titular, tá fora de ritmo, que é até um bom jogador, e o Paulo Henrique rouba a bola, vai para dentro do gol, mais uma vez no início do segundo tempo, no início do tempo do jogo, e consegue fazer 2-0 o Vasco. Ali você dá uma pressão a mais no time adversário, né? Claro, jogando fora de casa, perdendo de 2-0. O time do Cruzeiro começa a ir com tudo e começa a ficar uma trocação maluca. O Vasco com as suas alterações, time mais veloz, o Cruzeiro também é um time veloz que está habituado a jogar no contra-ataque e fica uma trocação sem limite. Ninguém conseguia parar a bola no meio campo. Era a chance do David pro Vasco, era a chance do Matheus Pereira pro Cruzeiro, era Caio Jorge dominando, era Arroio fazendo bagunça do lado direito, era o Andrés Gomes voando também. Então foi um jogo maluco, poderia ser 3-0 Vasco, 2-1 Cruzeiro, tava maluco. Esse jogo não interessava pro Vasco. Não interessava de forma nenhuma, fiquei preocupado, porque o Vasco tinha que botar a bola no chão, a equipe que estava vencendo. Aí entra a importância do Coutinho, jogou demais hoje, foi substituído só aos 33 minutos do segundo tempo, cada vez mais evoluindo fisicamente, vaguinha na seleção já está merecendo aí para pelo menos aí para uns amistosos. Então o Coutinho sai aos 33 e depois que o Fernando Diniz chama a atenção dele para conseguir controlar o jogo, ele consegue, a partir dos 22, 23, ele consegue pegar 10 minutinhos de jogo ali, botar no bolso, bota o jogo numa intensidade mais baixa, começa a distribuir mais, prender mais a bola, tocar mais a bola consciente, não na correria, e aos 33 é substituído pelo Matheus França, que entra bem também, mais uma vez. O David hoje, dos que entraram, talvez tenha sido o que entrou mais abaixo. Andrés Gomes, como eu falei, erros técnicos bobos, mas pode evoluir, mas muito importante na velocidade para dar trabalho para o adversário, para fazer o adversário correr para trás. O David entrou um pouco abaixo, mas também foi importante na disputa de bola no ataque, na presença de área também foi importante. O Matheus França entrou também controlando o jogo, fez mais ou menos ali que o Coutinho, não com a mesma habilidade, não com a mesma intensidade ali que o Coutinho impõe no controle de jogo, mas o Matheus França também conseguiu dar uma controlada no jogo. E a outra substituição foi pelo Carlos Cuesta ter sentido, entrou o Lucas Oliveira no lugar dele. Então o Vasco hoje, com as alterações cirúrgicas, perfeitas, sem problema nenhum, mesmo sendo 4 substituições só, o Vasco conseguiu botar o jogo no bolso, controlar e não sofrer tanto nos últimos 10 minutos. Foi um jogo de controle do meio campo ali, o Vasco conseguiu parar mais a bola, e o Vasco no final das contas acaba vencendo um Cruzeiro insinuante, muito bem treinado, não tem estrelas como Palmeiras e Flamengo, mas é um time muito bem treinado, com bola parada forte, com o Caio Jorge muito perigoso sempre, hoje ele foi anulado, mas ele é muito perigoso sempre, com o Fabrício Bruno chato demais, sempre chegando na área, também bom na marcação, um time com muitos recursos, goleiraço, Cássio, não vou ficar falando do Cruzeiro aqui porque a nossa seara é o Vasco, mas valoriza demais a vitória do Vasco enfrentar um adversário tão alto nível assim como o Cruzeiro está hoje no Brasileirão. Então, vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim seguro, teve um lance ali no escanteio no primeiro tempo que ele não mostrou muita segurança, mas no geral ele foi bem, nota 7,5 para o Léo Jardim, Paulo Henrique nota 10, cruzamento, assistência e gol. Então, nota 10 para o Paulo Henrique, não precisa falar mais nada. Carlos Cuesta seguro, nota 7,5, Robert Renan seguro também, achei ele melhor do que o Cuesta, porque ele tem mais qualidade de saída de bola, e isso é importante para o time do Fernando Diniz, nota 8 para o Robert Renan. Puma Rodrigues, outra partida segura, está improvisado na lateral esquerda, mas está fazendo bem a função dele. As viradas de bola dele, quando dão certo, são maravilhosas, mas no segundo tempo ele entregou uma no peito do jogador do Cruzeiro, que deu um medo ali, não sei se foi do Bolazier. Por esse errinho eu vou dar uma nota 8 para o Puma Rodrigues, poderia ser uma nota maior. O Barros, mais uma partida de entrega, absurda, nota 9. O Hugo Moura, entrega, sentiu ali no início do primeiro tempo, já aos 20 minutos, sentiu, mas continuou, talvez na raça, nota 8 para o Hugo Moura. O Felipe Coutinho, maestro, de novo, não vou ficar aqui repetindo, hoje ele jogou de novo, demais, tá evoluindo, fisicamente inclusive, nota 8,5 para o Felipe Coutinho. O Ryan,
autor de um gol ali que não é qualquer jogador que faz, não. Tem que ser um jogador forte, um jogador com confiança, um jogador alto e que tem a leitura de jogo. E ele teve nota 10 para o Ryan, gostei muito do futebol dele, está evoluindo cada vez mais. E o Verratti, guerreiro, sempre vai ser um cara que vai brigar. Pode não ser melhor tecnicamente que muitos ali, até acredito que não seja. Mas sempre vai brigar, ajudar na defesa. Mas a gente quer um cara para jogar no ataque, né? Ficar voltando toda hora, às vezes ele se embanando ali com os defensores do Vasco. E isso me preocupa um pouco, mas a entrega nunca vai faltar, nota 7 pro Verratti. Nuno Moreira parece um pouco abaixo fisicamente do que os seus companheiros de equipe. Tecnicamente é um jogador acima da média, mas fisicamente não está entregando muito. Nota 7 também pro Nuno Moreira. Os que entraram, vou começar os dois primeiros. O Andrés Gomes entrou no lugar do Nuno Moreira. Gostei. Tem que melhorar alguns detalhezinhos técnicos. A recomposição dele está um pouco ainda também abaixo do que o Diniz quer. Então por isso vai ganhar uma nota 7,5. David hoje entrou um pouco abaixo até do Andrés Gomes. Continua ainda ali tentando o melhor ritmo dele, achar, mas pro jogador reserva é mais difícil, que não tem tanto ritmo de jogo. David eu vou dar uma nota 7. O Matheus França entrou bem, não com a mesma qualidade que o Coutinho para controlar o jogo, mas conseguiu controlar de alguma forma, nota 7,5 pro Matheus França. E o Lucas Oliveira eu vou deixar sem nota porque jogou pouquíssimo, jogou acho que menos de 5 minutos. E o Fernando Diniz, eu vou dar uma nota 9, porque o Fernando Diniz hoje fez tudo o que deveria fazer. A nota 10 é que ele tem que ainda melhorar ali esse desespero de sair atacando de qualquer maneira. Tem que ter um determinado momento, tem que ter controle de jogo. Então o Fernando Diniz hoje vai ganhar uma nota 9. Muito bem o Fernando Diniz hoje nas substituições, muito bem na armação do time, muito bem no entendimento do que o adversário ia proporcionar por Vasco de dificuldade. Então o Fernando Diniz hoje vai ganhar uma nota 9. O próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco agora ocupa a 10ª colocação, será, acho que não sei se é depois da data FIFA, deixa eu ver aqui. Vasco voltando a campo pelo Campeonato Brasileiro, vai ter data FIFA agora, não sei se semana que vem. Vasco voltando a campo só no dia 1º de outubro contra o Palmeiras. Então, não, já é semana que vem, né? Antes da data FIFA o Vasco joga. O Vasco joga dia 1º de outubro, depois que tem a pausa para a data FIFA. Então o Vasco voltando a campo contra o Palmeiras, postulante à liderança, talvez o Vasco enfrente o Palmeiras líder do campeonato, dependendo do jogo do Flamengo, né? Então, perigoso o jogo que o Palmeiras é amplo favorito, mas o Vasco vem em uma evolução. E agora eu tô acreditando mais nesse elenco, porque não tomou gol depois de muito tempo. O Vasco fez uma partida segura, todos os setores foram bem, todos os setores se comunicaram, todos os setores foram coesos, e isso é bom. O ataque fazendo os gols, o meio-campo controlando quando tem que controlar e a defesa afastando quando tem que afastar, tentando sair jogando, ainda algumas vezes perigosamente, mas tentando sair jogando de vez em quando. Então, Vasco e Palmeiras voltando a campo no Allianz Parque, quarta-feira, 19 horas, jogo que o Palmeiras é favorito, o empate pro Vasco já está no lucro, porque a qualidade técnica do Palmeiras é maior, mas a gente tem que chegar lá para brigar, até o fim, se possível, por uma vitória. Depois a gente vê como é que fica o resultado no final das contas. Então é isso, galera. Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, 19 horas. Jogo que o Vasco entra como azarão mais uma vez, mas isso não tem sido problema. Fernando Diniz gosta desse tipo de jogo contra adversários mais técnicos. Ele joga no erro dos adversários, joga no posicionamento avançado dos adversários. O Vasco tem conseguido, nesses últimos jogos, encontrar algumas brechas ali interessantes. Então, um jogo bom, jogo de equipes que estão em evolução. Palmeiras bem na Libertadores, Palmeiras postulante ao líder do Brasileirão e o Vasco 7 jogos sem perder. Grande jogo, quarta-feira, 19 horas no Allianz Parque. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui!